A gente precisa agora realmente traçar nossas metas, traçar como nós vamos fazer e o que nós vamos fazer ano que vem com os nossos objetivos, com aquilo que a gente mais precisa, ok? Para fazer com que o ano de 2023 seja muito vencedor. Não adianta você simplesmente colocar uma metinha no papel. Eu quero com que a gente trace metas para que a gente possa acompanhá-lo ao longo do ano e no final do ano a gente possa olhá-la e verificar se a gente cumpriu certinho aquelas tarefas que nós cumprimos. Topa o desafio? A nossa meta, a que nós estamos traçando, a gente vai fazer as metas para o ano que vem, só que a gente vai se ajudar. Eu queria que você me ajudasse nessa trajetória, que as datas que eu marcar, até terça-feira nós vamos marcar essas datas, que a gente se lembre, ok? Lembre aqui no grupo, Rodrigo, vamos ver as metas. Eu já vou deixar registrado nos meus controles. Com certeza eu vou puxar o barco, mas vai que, né? Vai que passa batido, aconteça alguma coisa. Aí vocês me lembram, Rodrigo, vamos fazer a meta, vamos ver, vamos dar uma olhada nas metas de 2003. Vão ser 4 marcos, ok? Então eu vou colocar 4 vezes para a gente retomar as nossas metas que nós traçamos durante esses próximos dias. Fábio, eu não escrevi, mas cumpri, mas consegui cumprir. Como assim, Fábio? Você colocou ela na sua cabeça? Foi uma ou duas metas. Eu tenho certeza que não passaram de 3 metas. O Fábio falou: eu não escrevi, mas consegui cumprir. Então, quais são essas metas? Ela é mensurável? Você consegue mensurar e dizer como você fez? Aqui não, aqui você vai ter tudo específico, ok? O Fernanda, os pilares do ano passado foram intelectual, físico, emocional, espiritual, tempo e descanso. Os mesmos desse ano. Os pilares não mudaram. Foi legal que eu comecei essa história de pilares com 3. A de 3 passou para 4, e de 4 passou para 5, e de 5 passou para 6 e depois 7. Então ele se manteve consistente ao longo dos anos. Então eu identifico, interpreto de que forma isso, que os nossos pilares eles são bem sedimentados e acabam cobrindo boa parte não, mas todas as áreas que a gente precisa cuidar para ter uma vida em equilíbrio. Eu me programei também para ler para vocês as minhas metas do ano passado, ok? Topa fazer isso agora? Só para vocês terem uma noção, as minhas metas físicas do ano passado. Olha só que bacana. Olha só. Então, tem 4 colunas, né? A coluna meta, a coluna como eu vou executar e a meta até quando ou a partir de quando. Olha só. Então eu coloquei 5 metas do ano passado para serem cumpridas esse ano. E eu cumpri todas elas, isso que eu achei legal. Primeira meta, alimentação. Focar no jejum, e eu aperfeiçoei na realidade, focar no jejum de 22 horas a 12 horas. Hoje eu faço meu jejum, porque esse jejum era de 14 horas, hoje eu faço o jejum de 16. Então minha última refeição é às 19 horas. Então, aí eu fico de jejum até a hora do almoço. Eu me adaptei e eu já vinha fazendo isso, porque eu coloquei focar no jejum. Não, acho que eu comecei ano passado. Eu já vinha tentando fazer, só que no ano passado eu comecei a fazer de 14 horas e fiz o jejum de 24 horas. Ano passado eu consegui fazer vários jejuns de 24 horas. Então, consegui cumprir essa meta. Aí eu coloquei no como fazer. Não tomar café nem lanche da manhã. Então, eu tinha 2 refeições da manhã, o café da manhã e o lanche. Eu tirei essas 2 refeições. A partir de 4 do 1. Ok, só pegar mais uma meta para a gente não se estender muito. Focar na proteínas e legumes. Aí eu coloquei como meta, ok? Como eu ia fazer? Carbos só no almoço e na refeição livre, porque eu também peguei uma refeição livre no final de semana. Então eu colocava carbo e eu coloco hoje ainda carbo mais forte no almoço. Eu não coloco carbo nas outras refeições, ok? E tenho o lanche da tarde e a janta à noite. Aí coloquei a data, a partir de tal data. Legal. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei 5. Não vou ler as 5 aqui, senão fica enfadonho. Então são essas duas, só para vocês terem uma ideia em relação às metas que eu tracei do ano passado. Para isso eu cumpri. Na realidade eu aperfeiçoei algumas delas. E vou fazer o quê? Algumas delas eu vou manter e tentar melhorar de alguma forma, porque tem metas que você só precisa cumprir. E assim a gente vai vendo como a gente está evoluindo. Ok? Como é que eu fiz? Eu peguei a meta do ano passado, que para ser feita esse ano, eu simplesmente vou
recolhê-la e colocar a outra meta embaixo, a meta de 2023 embaixo, para eu poder comparar essas metas ao longo do tempo. Mas toda meta, ela precisa, eu tenho desenvolvido, não, encontrei um mnemônico aqui mais próximo do que é a nossa realidade. O pessoal usa outras metas, outros mnemônicos aí para definir, para fazer como você define sua meta. Eu achei essa aqui melhorzinho. Então, o mnemônico metas, simbolizando que M é de mensurável, E de específica, T de temporal, A de alcançável e S de significativas, né? Significante. Então vamos lá. Toda meta que você traçar, ela tem que ser mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa. Mensurável, você tem de alguma forma tem que mensurá-la. Quanto de atividades ao ar livre eu quero fazer a partir do ano que vem? Quantas vezes por mês? Quanto tempo eu vou fazer por mês? Eu vou tirar uma vez por mês para fazer atividades ao ar livre, né? Já que você falou do parque, vamos colocar ar livre, fazer atividades ao ar livre. Não precisa ser no parque. Pode ser outras atividades, em outros parques da cidade. Brasília é cheio de parques. Na sua cidade tem muitos parques assim? Ela te proporciona com que você faça isso? Então, mensurar, vou fazer 1 hora, uma vez por mês, ao longo do ano. Eu tenho que fazer isso pelo menos uma vez por mês, para desarejar um pouquinho, para, enfim, ter contato com a natureza, ver o pôr do sol, pelo menos uma vez por mês. Legal. Então você já mensurou quanto do tempo, né? Por quanto tempo? Por 1 hora tá bom. Legal. Beleza, você já tornou ela aí a mensurável. Específica. Ir ao parque, né? Ir a um parque, ao ar livre, caminhar por 1 hora. Legal. Temporal. Eu vou fazer isso ao longo do ano todo a partir de janeiro. Legal, então tá, você vai fazer a partir do ano todo, a partir de janeiro. Alcançável. Ele é alcançável? Cara, tudo totalmente alcançável. Ir para um parque aqui na minha cidade, ele mora em Taguatinga, né, Rodrigão? Ele mora em Taguatinga, pô, lá em Taguatinga é cheio de parques, mas temos parques da cidade, temos parques de Águas Claras. Aqui em Brasília, como eu falei, todos os bairros têm um parque ali muito bacana. Então, legal, vou pegar a política de visitar os parques das cidades. Significante? Significante demais. Foi tão bom ver o pôr do sol que aquilo é muito significante para mim. Me deu paz, me deu energia. Não, para minha trajetória, isso é bastante significante. Ela se encaixa dentro do sistema. Por último, onde ela se encaixa? É espiritual? É financeira? É tempo? É descanso? É emocional? Aí você vai definir. Bom, eu vejo como se encaixa no emocional ou no descanso, né? Então é a forma de você descansar, ok? Não, Rodrigo, eu entendo que dar essas voltas no parque, ela ajudou muito na parte emocional. Aí você avalia, ok? Então eu não quero definir, não quero dizer o que você vai ou como você vai fazer, mas você vai encaixando aqui. Eu vejo como, para mim, eu colocaria no descanso, que é uma forma que foi tão gostoso de descansar, não foi legal? Daquela aliviada no corpo. Então aquilo é uma parte do descanso que vai ajudar, consequentemente, no emocional, mas eu vejo como uma atividade aí para você colocar na parte de descanso. Então assim você vai traçando suas metas. Então a pílula de hoje para nós é traçar o quê? Já que a gente não tinha falado dessa forma da outra vez, a gente não falou do espiritual, a gente não colocou especificamente. Então vai ser hoje espiritual e física. Então, tá bom? Então a pílula de hoje vai ser para você definir até amanhã as metas de espirituais e físicas. Qual vai ser a atividade física que você vai saber? Ela precisa ser mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa. Aí como é que eu quero que você faça? Eu quero que você faça uma tabela, ok? Você vai fazer uma tabela na qual você vai colocar os 7 pilares na primeira tabela, ok? Então, pilar intelectual, físico, emocional, espiritual, financeiro, tempo e descanso. Na outra coluna, você vai colocar a meta. Qual vai ser a meta alcançável para cada uma desses pilares? Na terceira coluna, é como você vai realizar, como você vai alcançar essa meta que você traçou aqui. Eu vou cuidar do emocional indo para parques, né? Indo para áreas abertas. Como? Visitar os parques da cidade.
Ou não, se você quer, ah, não, isso é muito trabalhoso, Rodrigo, eu quero uma coisa dinâmica, eu quero uma coisa rápida. Ah, ir ao parque, ir aos parques, beleza, aí você colocou como, né? Então, o que, como, o que será? Como, numa coluna, e na próxima coluna você vai colocar o quê? Até quando ou a partir de quando. Então, são três colunas, vamos lá. A primeira coluna do que é e o que fará. Na segunda coluna, como irá realizar, e na terceira coluna, até quando ou a partir de quando, ok? E aí você pode colocar também uma coluna de observação, uma terceira, uma quarta, uma quinta coluna de observação, caso você queira fazer alguma observação lá. Você pode colocar, matar o edital que eu estou estudando até março. Então, legal, você colocou um prazo até, porque você não vai colocar matar o edital a partir de tal. Não, você vai colocar um prazo final para você alcançar. Ah, Rodrigo, eu posso colocar mais de uma meta para um desses pilares? Claro, por exemplo, o intelectual eu coloquei para o ano passado 7 metas. Então você vai colocar as bases, vai colocar o que você vai fazer, como e o temporal. Topa? Desafio preparado? Desafio aceito? Então vamos fazer isso.